Olá, pessoal! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, e que o nosso objetivo aqui sempre é discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos, para a gente poder ajudar cada vez mais os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e, juntamente com a professora Helena e a professora Heloísa, compõe a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Então, bora lá, pessoal. A nossa conversa de hoje é sobre um tema muito interessante, muito importante, que é a leptospirose. A leptospirose ela é importante por vários motivos, mas os mais importantes é que ela é uma doença grave para o nosso paciente, potencialmente fatal. Segundo, é uma zoonose, então ela também é grave e potencialmente fatal para nós, seres humanos, e nós, médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, temos maior exposição possível ao agente patogênico, a leptospira, quando manipulamos, quando lidamos com esses animais que estão potencialmente contaminados. Então, nós temos que ter os cuidados apropriados para evitar ao máximo que haja contaminação, visto que é uma doença gravíssima e potencialmente fatal. De forma geral, assim, alguns aspectos, alguns conceitos são importantes. A gente fica meio confuso, tem trocentos sorovares, trocentos sorogrupos, não contente vem e tem espécie. É porque essas classificações elas não são excludentes. Então, uma mesma espécie pode ter vários sorovares e vários sorogrupos. É porque, de fato, ela é uma bactéria bem diferentona, né, a leptospira. Ela tem, embora ela seja gram-negativa, ela tem alguns componentes que não são exatamente de um ou de outro grupo, o gram-negativo, o gram-positivo. Já foram descritos pelo menos 250 sorovares de leptospira. Mas o que é sorovar? O sorovar é uma classificação baseada no carboidrato da superfície da bactéria. E quando essa leptospira de determinado sorovar, ela tem, então, características antigênicas semelhantes, elas são agrupadas em sorogrupos. Então, sorogrupos são agrupamentos de sorovares. Então, a gente tem pelo menos 250 sorovares e pelo menos 24 sorogrupos com diferentes sorovares, que são, então, agrupados nesses sorogrupos. E as espécies? Então, a gente tem a classificação por espécie também, mas ela não exclui a outra classificação. São descritas pelo menos 20 espécies de leptospira. Essa classificação se faz por meio de hibridização de DNA, e dentre essas 20 espécies, pelo menos 9 são patogênicas. Outras 6 são saprófitas, não trazem problema nenhum, e outras 5 são ali meio que intermediárias. E como eu falei anteriormente, uma mesma espécie ela vai ter vários sorovares e, consequentemente, vários sorogrupos, tá? Não são excludentes. Do ponto de vista de tratamento, isso vai fazer alguma diferença? Não. O tratamento vai ser o mesmo, independente da espécie, do sorovar, do sorogrupo. Do ponto de vista diagnóstico, é importante pelo viés epidemiológico. O laboratório de determinada região deve, evidentemente, disponibilizar testes para aqueles sorovares que são mais comuns naquela região. Senão, a gente pode ter, de fato, uma testagem inapropriada. Então, nesse sentido, é mais importante. Para nós, no dia a dia, na clínica, a manifestação e etc. A gente não vai especificar por sorovar. Então, a gente tem que saber as manifestações gerais da leptospira para diagnosticar a leptospirose e aí proceder com o tratamento apropriado. Como que se pega a leptospirose? Pode-se pegar a leptospirose pelo contato com a urina, normalmente a urina é a principal secreção, mas você pode ter outras contaminadas também, de um animal contaminado, né? Então é uma infecção direta. A secreção do animal com a leptospira tem contato ou com mucosa ou com solução de continuidade da pele, o outro animal acaba se contaminando, ou você tem um contato indireto, como solo e água, principalmente. É o que a gente ouve em toda vez que tem enchente, etc., o risco de leptospira. Isso é real, é uma contaminação indireta. A água foi contaminada, vamos lá, pela urina, por exemplo, e aí essa água contaminada acaba tendo contato com a mucosa, com uma solução de continuidade, e aí acaba se contaminando. É porque assim, pessoal, a leptospira
ela não é patogênica, grave para todo animal. Quando ela tem um hospedeiro, né, um reservatório, melhor dizendo, ela infecta ele e ela causa uma infecção crônica e ela fica albergada nos túbulos renais. Ela causa uma infecção crônica dos túbulos renais. Então vamos supor, tá? Uma situação hipotética. Um gato que é reservatório, ele tem a leptospira, tem infecção crônica lá nos túbulos renais, mas ele não desenvolve a doença, tá? Ele fica lá, tranquilão, cheio de leptospira, mas toda vez que ele urina, ou parte das vezes que ele urina, ele contamina o ambiente, ele pode contaminar um cão, vamos supor, ou um ser humano. Só que no ser humano, essa espécie é patogênica. Aí, quando entrar no organismo, deu ruim, entende? E quem que pode ser reservatório? O ser humano, o cão, o gato, o rato, pequenos roedores, todos são reservatórios, tá? Então, pode albergar no seu trato urinário de forma crônica e ficar eliminando. E tem consequência, a pessoa vive com a bactéria, né? Ou o animal vive com a bactéria sem grandes consequências. Agora, quando ela pega um que não é o reservatório, aí o bicho pega. Aí a doença vem avassaladora. O cão, que é o nosso foco aqui hoje clínico, ele é suscetível a vários sorovares. Então, quais sorovares? Antigamente a gente achava que 2 eram os principais. Hoje se sabe que é um monte de sorovar. O ictéria hemorrágica, canícula, pomona, gripotifosa, australis. E a leptospira, pessoal, uma vez no organismo, a gente vai conversar da clínica, é claro que fígado, rim e pulmão, tá, são muito importantes. Mas não é só isso que a leptospira infecta, não. A leptospira causa vasculite, ela afeta baço, ela afeta pâncreas, ela afeta meninges, ela afeta olho, então ela afeta múltiplos tecidos, tá? Não é uma doença exclusiva de fígado e rins, embora clinicamente o quadro clássico mais importante envolvam esses 2 órgãos, tá? E o que causa, então, a leptospira? Quais são as consequências para o organismo? Os mecanismos de lesão não são completamente elucidados, mas é evidente que o tipo de lesão ela já é bem documentada e muito grave. Do ponto de vista renal, eu espero uma nefrite intersticial, principalmente necrose tubular aguda, morte das células do túbulo renal e alteração glomerular também. A gente sabe que ela ocorre também. Tudo isso levando a um quadro de insuficiência renal aguda. Número 2, causa hepatite colestática, um processo inflamatório envolvendo parênquima hepático, com muita colestase. Em geral, o componente colestático ele é até mais exuberante do que o componente hepatocelular. O que eu estou querendo dizer? A FA tende a subir até mais do que a alanina aminotransferase. Tá? Isso é bem importante, bem significativo. Muita inflamação e muita necrose no fígado. E cada vez mais tem sido descrito, identificado a síndrome hemorrágica pulmonar da leptospira. Muito bem documentado em seres humanos, é um quadro hemorrágico alveolar. Você tem pouca bactéria, pouca inflamação, mas muita hemorragia pulmonar. E é um quadro muito grave, potencialmente, evidentemente, fatal. Características clínicas, então. Primeiro, você tem a característica inespecífica da leptospira. Qualquer infecção, pode ter um quadro febril, prostração, anorexia, né? Então, aquele quadro sistêmico, né? Animal com astenia, ok, beleza. Vômito, diarreia, extremamente comum, e esse vômito e a diarreia acabam levando a um quadro de desidratação. Perde fluido, não ingere fluido, então é muito comum que esse animal esteja desidratado. O sinal mais direcionador, digamos assim, longe de ser específico, mas que pelo menos dá um norte, é a icterícia, fundamentalmente hepática. Então você tem um comprometimento da capacidade de captação, conjugação e eliminação, mobilização dessa bilirrubina, levando então, o que eu falei anteriormente, uma hepatite colestática. Ah, mas eu vi que a leptospira ictéria hemorrágica causa hemólise, principalmente no bovino. É possível causar em cão? É possível, não é descartada a possibilidade do componente hemolítico, mas guardem aí que a esmagadora maioria das icterícias serão icterícias hepáticas na leptospira. Dispneia, né, e pela síndrome hemorrágica pulmonar, pela acidose metabólica, você pode ter taquipneia também. Tá? Então, é esperado, acontece. Febre ou hipotermia, qualquer um dos dois pode acontecer, tá? Tanto um como o outro, depende do momento em que você está atendendo esse animal.
E como o animal desenvolve frequentemente insuficiência renal aguda, ele pode ter um quadro oligoanúrico, né, diminuição importante da produção urinária. Nem todo animal com insuficiência renal aguda de leptospira vai ser oligoanúrico, mas uma boa porcentagem será oligoanúrico. E aí, do ponto de vista laboratorial, o que eu espero? O clássico: anemia discreta moderada, leucograma mostrando, em geral, leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda, é um componente frequente, importante, que a gente deve atentar. Do ponto de vista megacariocítico, em geral, tem algum nível de trombocitopenia. Por que trombocitopenia? Vasculite, né, que acaba consumindo, sequestro esplênico, destruição imunomediada. Todos esses são mecanismos propostos de trombocitopenia em um animal com leptospira. É sempre? Não, não é sempre. Nem sempre, nem nunca, né? São palavras que a gente deve utilizar. Do ponto de vista bioquímico, painel hepático, sinais de lesão hepatocelular, aumento de ALT, alanina-aminotransferase, e aumento das enzimas marcadoras de colestase, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase, tá? Então, aumento. Quem aumenta mais? Em geral, as enzimas marcadores de colestase, de forma exuberante, geralmente mais do que da lesão hepatocelular. A azotemia, em geral, a azotemia renal, por insuficiência renal aguda, mas o animal não obrigatoriamente tem IRA, tá? Ele pode ter só o componente hepático e ter uma azotemia pré-renal, porque ele está desidratado. Ou ele tem duas coisas, ele pode ter uma azotemia pré-renal e renal. Aí você corrige a hidratação, a creatina cai um pouco, mas ainda permanece acima do valor de normalidade. O que mais que eu vejo no bioquímico? Distúrbios eletrolíticos. Eu posso ter hipercalemia na ira oligoanúrica, mas eu também posso ter hipocalemia, porque alguns sorovares, eles interferem na bomba de sódio e potássio e causam uma forma de insuficiência renal aguda hipocalêmica e não oligúrica. Isso pode acontecer. Você pode ter hipercalemia ou hipocalemia, você pode ter hiper ou hiponatremia. Então, há uma variabilidade muito grande. Resumindo, tem que medir eletrólito. Mede para você guiar a tua terapêutica, porque não é previsível a alteração. O que mais? A urina, o que é esperado? Isostenúria, muito eventualmente hipostenúria, piúria, hematúria, glicosúria e cilindrúria, porque lesão tubular. Tá? A gente tem necrose tubular renal e por isso a gente tem glicosúria, porque não reabsorve a glicose direito. Então você tem perda de glicose na urina, você tem célula descamando, né, morrendo, indo para dentro do túbulo e formando cilindro. Então você tem cilindrúria, então isostenúria, cilindrúria, hematúria, polaciúria, todos e glicosúria, todos eles podem ocorrer. E a urina, sim, frequentemente está acastanhada. Por quê? Bilirrubina, né? Imagem ajuda? Olha, o raio-x de tórax pode mostrar os infiltrados alveolares, mostrando aí um componente pulmonar, a síndrome hemorrágica pulmonar. Muito pouco que você possa fazer para prevenir essa evolução. Mas o exame radiográfico de tórax pode demonstrar, então, esse componente caracterizado por infiltrados alveolares no parênquima pulmonar. A ultrassonografia ela é de pouco auxílio, pouco elucidativo. Eu sei que vai coçar a mão no animal ictérico para fazer o exame sonográfico. Tem a questão do diagnóstico diferencial com outras condições de icterícia, né? Por exemplo, pós-hepática, pancreatite. Então, é comum que faça parte dos exames, mas especificamente não deva mostrar nada de muito importante. Pode haver alguma esplenomegalia, hepatomegalia. Vamos agora ao diagnóstico definitivo. Tem pelo menos 3 aí exames, 4. Primeiro, campo escuro. Pode fazer? Pode fazer. Tem que ser feito com a urina fresca, né? Tem que chegar rápido no laboratório. Exame de baixa sensibilidade, de baixa especificidade. Ou seja, pode dar resultados falso positivos e pode dar resultados, né, numa pessoa que não tem um treinamento, etc. Pode dar falso positivo, inclusive. Mas o mais comum é que não seja falso positivo, que dê falso negativo. Segundo exame que a gente pode utilizar, o exame de anticorpos, o exame de aglutinação. Como que funciona? É um exame sorológico, tá? Então vai mensurar anticorpos contra a leptospira. E aí a gente tem também, esse exame é rotineiramente utilizado, os laboratórios, na maioria das vezes,
oferecem esse exame, mas a gente tem, como eu falei anteriormente, uma série de limitações a respeito da interpretação desse exame. Primeiro, parece haver uma variabilidade interlaboratorial importante, segundo os trabalhos mostram. Segundo, a sensibilidade e especificidade também têm limitações. Assim como no exame anterior, a gente tem uma limitação significativa em termos de sensibilidade. Por exemplo, fase aguda da leptospira é comum que dê o quê? Negativo, tá? Porque ainda não deu tempo de formar anticorpos contra a doença. Por outro lado, se o animal é vacinado, o exame pode dar um falso positivo, porque ele tem anticorpos vacinais. Se ele tiver sido exposto anteriormente a outra leptospira, ele também pode dar um resultado positivo na sorologia, sem que necessariamente ele tenha a doença. Adendo, a literatura nos diz que a maioria dos animais, o anticorpo vacinal vai sumir após cerca de 15 semanas. Então, é importante na anamnese verificar quando que foi feita a vacina. Mas alguns animais podem ter anticorpos por até 1 ano. Teoricamente, a melhor maneira de você demonstrar seria pelo título pareado, pela sorologia pareada, com 1 a 2 semanas de intervalo. Então, você documentar um aumento de 4 vezes no título, né, na quantidade de anticorpos, em 1 a 2 semanas, ou se esse animal não tinha sorologia positiva e depois de 1 a 2 semanas ele tem, isso é o quadro, é o panorama mais consistente com leptospira. Eu fico esperando esse resultado? Não, né? Você vai tratar. Se o animal tem clínica apropriada, você trata esse animal. Tem uma terceira situação também que pode ajudar todos nós no diagnóstico. Chegou um animal, suspeita de leptospira, clínica apropriada, etc. Você faz lá a sorologia, a aglutinação, e vem um resultado acima de 1 para 800. Vai na anamnese e verifica que esse animal foi vacinado há mais de 4 meses, tá? Então, em torno de 15 semanas, isso é fortemente sugestivo de que esse animal tenha leptospirose. Além da aglutinação, a gente tem ELISA também para investigação, tá? Também a sorologia. As limitações são semelhantes. Então, a gente também tem as questões de dar negativo em uma fase inicial e assim por diante. Posso fazer PCR, professor? Pode. De qual fluido eu vou fazer o PCR? Na primeira semana, o sangue costuma estar positivo. Após a primeira semana, a urina é a melhor amostra. Como você não vai saber quando esse animal desenvolveu, de preferência, você vai mandar as 2 amostras. Deu positivo, joia, esse animal está positivo, você vai tratar para leptospirose. Deu negativo, já perguntaram anteriormente, não descarta a doença, por inúmeros motivos. O PCR dá negativo, viu, pessoal? Dá para leishmania, dá para outros agentes, então existe, ele não é 100% sensível. Quando que eu colho? Logo que o animal entra, tem a suspeita, antes de começar o tratamento, colhe a amostra e manda para o laboratório. E aí que entra, pessoal, a questão importante do tratamento, que é o viés clínico, que é o que mais nos interessa aqui. Começa o tratamento. Porque postergar o tratamento resulta num efeito desagradável, que é morte, e a gente coloca em risco todo mundo que manipulou, que tem contato com o animal, que vai continuar manipulando. Então, esse recado é importante. Não aguarde para tratar leptospira. Leptospira se trata não com diagnóstico definitivo, se trata com diagnóstico presuntivo, clínica e laboratório. Ah, o PCR veio negativo? Prossiga com os testes sorológicos. Veio positivo? Ok. E o sorológico você vai colher também na admissão, aí não tem muita importância se você iniciou o tratamento. Se o título for maior que 1 para 800, vamos lá, estou fazendo um algoritmo aqui, hein? E esse animal tiver sido vacinado há mais de 4 meses, consistente e também muito sugestivo de leptospira. Se não está nesse panorama, ou ele foi vacinado recentemente, você faz o título inicial e repete depois de 1 ou 2 semanas. Se o título subiu 4 vezes, ou se ele não tinha título e aí o título apareceu, consistente. Se nada disso aconteceu, PCR deu negativo, o título não subiu no pareado, inicialmente ele não era alto, considere outros diagnósticos diferenciais. Provavelmente não é leptospirose. Tudo bem? Mas aí você já tratou.
né? Não tem problema. É preferível tratar uma leptospira que não é do que deixar de tratar uma leptospira que é. Muito bem, pessoal. E o tratamento? A gente tem antibióticos que atuam apenas na leptospira que está circulando, na leptospiremia, e tem aqueles antibióticos ou antibiótico que, além da leptospira circulante, ele também elimina a leptospiúria, né? A leptospira da urina. Qual que é esse antibiótico? Doxiciclina, tá? Então, a literatura hoje traz como antibiótico de primeira linha para o tratamento da leptospira a doxiciclina, feita 5 mg BID, 10 mg CID, durante 14 dias. Se houver dificuldade de administração da doxiciclina, num primeiro momento pode ser feito uma aminopenicilina, como por exemplo a ampicilina ou amoxicilina, ou até penicilina G, mas elas só vão atuar na leptospira que está circulando, no sangue. Ela não vai atingir a leptospira que está no trato urinário. Então, mais cedo ou mais tarde, a doxiciclina tem que entrar na jogada. É o antibiótico de escolha para tratamento da leptospirose, atualmente antibiótico de primeira linha. Existem até trabalhos que mostram aí como alternativa de terceira linha cefalosporina, azitromicina, mas isso assim, só se realmente não tiver outras opções. Recuperação, prognóstico, doença grave com alto índice de mortalidade. Tá? É difícil realmente salvar um paciente com leptospira com hepatite e insuficiência renal aguda. Além do tratamento antibiótico, tem que ter um tratamento de suporte brutal, manutenção da hemodinâmica, de repente o paciente até precisa de diálise, tudo isso tem que ser considerado aí, é um paciente que está lá no intensivismo, né, na UTI, geralmente é um paciente bastante grave. E o paciente que se recupera, ele pode ficar com sequela da sua função renal. A literatura mostra que o paciente pode demorar até 1 ano para recuperar sua função renal ou pode não recuperar, se tornar um doente renal crônico. Então, todo paciente pós-leptospira, os que sobreviverem, devem ser acompanhados ao longo do tempo em relação às sequelas na sua função renal. Outra recomendação, a questão de tratar contactantes. Pode vacinar, mas algumas literaturas ainda recomendam o tratamento dos contactantes, né? Para eliminar qualquer risco de contaminação, principalmente zoonótico. Acho que é essa principalmente a ideia. Os efeitos adversos não são tão marcantes dessas medicações. Então, é uma escolha que tem que ser feita e lembrar que é uma zoonose, potencial de contaminação do ser humano, se tem criança, né? Então, acho que talvez o tratamento aí seja algo a se considerar fortemente recomendado do meu ponto de vista. Tá joia? Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.